E convido você a pegar a sua Bíblia, abrir na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 13. Nós falamos de virtudes que o cristão precisa aprender ou reaprender. Então essa é aprender ou preferir amar. Então, acharam 1 Coríntios 13? Sim? Sabe que eu fiz uma piadinha quando estava em casa com a Miriam, que disse assim: esse capítulo não pode ser de Deus, porque é um capítulo 13 e tem 13 versículos. Isso não pode ser. Aí me lembrei de um irmão muito simples, lá no interior, que ele chegou, depois de recém-convertido, ele chegou para o pastor e disse assim: pastor, essa história de número da besta não existe não. Como assim, irmão? Não, eu descobri na Bíblia que não existe esse número da besta. E por que, irmão? Porque eu abri a minha Bíblia e achei a página 666. Então, se tem a página, é porque esse número não é da besta. Então, às vezes a simplicidade, né? Mas, voltando ao texto, vamos ler? Está escrito assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Queridos, essa é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia por causa do seu conteúdo. Ela tem sido usada para descrever o amor em versos, em poesia, em pensamentos. Ela tem feito parte dos cartões que entregamos às pessoas, sido a mensagem pregada nos casamentos, as promessas feitas de um para o outro. Ela também é a letra de algumas músicas, não é assim? Agora eu queria chamar a atenção de vocês para uma perspectiva diferente para ler esse capítulo, porque na verdade o contexto desse capítulo revela um outro propósito, e não uma carta de amor de um homem para a mulher, de um amigo para outro amigo ou amiga. Não. O propósito original desse texto é o seguinte: ele foi escrito para uma igreja em crise, dividida, onde os irmãos estavam brigando entre si.
Foi para isso que esse capítulo foi escrito. Foi escrito por uma igreja assim, que bem pode representar um pouco da nossa realidade, quando olhamos para os nossos conflitos internos, nossas dificuldades de relacionamento, para quando nos envaidecemos e achamos que somos alguma coisa, nos comparamos com os outros e nos colocamos num lugar de superioridade, quando achamos que temos algum privilégio, que Deus nos escolheu e somos melhores do que os outros, quando fazemos qualquer tipo de comparação que nos faça querer nos vangloriar, nós estamos repetindo a história da igreja de Corinto, e nós precisamos ouvir o que esse capítulo então fala. Eu queria convidar vocês a uma passagem rápida por toda essa carta. Não procurem, porque eu não vou dar tempo de vocês procurarem. Olha o que fala dessa realidade de uma igreja em crise, onde os irmãos estavam brigando. Capítulo 1, versículo 7. Diz que nessa igreja não faltava dons, mas faltava amor. O ponto vulnerável dessa igreja era a falta de amor. Versículo 10 e 11 do mesmo capítulo, Paulo faz uma exortação à unidade para aqueles irmãos que tinham partidos. Ele se dizia: eu sou de fulano, não, mas eu sou favorável a ciclano, e assim por diante. O versículo 18 até o 30 do primeiro capítulo, Paulo critica a vanglória dos que se achavam mais sábios do que os outros. No capítulo 4, versículo 6, ele censura o orgulho e a soberba dos que se acham, dos que se envaidecem e desprezam os seus irmãos. Capítulo 6, versículos 6 e 7, fala da demanda que havia entre os irmãos, a ponto de naquela igreja haver crente que processava o seu irmão e o levava a juízo, querendo então alguma coisa que não conseguiam se acertar pela conversa, pelo trato, pela realidade de serem irmãos e fazerem parte da mesma igreja. No capítulo 8 até o 10, mostra que a ética dessa igreja não considerava os seus irmãos, nem respeitava as suas limitações, porque uns se achavam melhores, então eles faziam o que queriam e não respeitavam a debilidade, a crença incipiente dos irmãos recém-chegados. E talvez o ponto mais chocante seja o capítulo 11, que é o texto que nós usamos para basear muitas vezes a Santa Ceia, e ali fala do egoísmo dos irmãos mais abastados, mais ricos, que se agrupavam à parte com as suas mesas cheias e fartas e bebidas, então comiam, enchiam a barriga, tomavam tanto que chegavam a se embebedar, enquanto na mesma sala, do outro lado, haviam pessoas que não tinham nada para comer e não havia nenhuma consideração de um para com o outro. No capítulo 13, Paulo então começa dizendo assim: eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Diante dessa tentativa que vocês estão tendo de querer ser melhor do que os outros, eu vou dar uma alternativa. O texto diz aí: um caminho sobre modo excelente. E o capítulo 13, se vocês notarem, precisa muita perspicácia para isso, ele está entre o 12 e o 14. E por quê? Porque Paulo abre um parêntese. O 12 e o 14 falam da mesma coisa. E ele fala exatamente no que se baseava, no que estava o conflito daquela igreja. Era uma igreja orgulhosa e dividida por causa da sua vaidade, especialmente em relação às manifestações sobrenaturais que Deus deu àquela igreja através dos seus dons. E se vocês notarem, por exemplo, o verso 15 do capítulo 12 diz assim, que alguns
se sentiam menores do que os outros. Paulo diz assim, aquele que diz assim, porque não sou mão, não sou nada, era um sentimento de desvalia que ali estava e que de alguma forma era mantido por causa do orgulho dos outros. Ou Paulo também critica no verso 21, alguém que dizia, eu sou olho, por isso eu não preciso da mão, não preciso do pé. Era um arrogante, era um orgulhoso. E Paulo então, diante de toda essa vaidade humana, olhem para mim, diante dessa prepotência, olhem para mim, diante dessa mania desgraçada de crente se achar melhor do que os outros, Paulo diz assim, eu vou mostrar um caminho mais excelente para vocês. Então o capítulo 13 é uma crítica à vaidade dessa hierarquização que havia naquela igreja. E uma proposta, então, de fazer o que a Bíblia diz que nós temos que fazer. Você entendeu até aí, amém? Então vamos ver o que Paulo fala sobre amor e por que deve ser o objetivo maior das nossas vidas. Por que a gente deve preferir amar, que é o título da nossa mensagem? Primeiro, do versículo 1 ao 3, Paulo fala que a vida em comunidade, ou seja, a vida em igreja, quando não há amor, não é nada. O amor, na verdade, é o que valida tudo que nós fazemos. E se não houver amor, não vale nada. E aí Paulo diz assim no versículo 1, sem amor, eu posso falar com todos, mas eu não vou conseguir comunicar nada a ninguém. Sem amor, a minha fala é como algo chato aos ouvidos das pessoas. Ele diz assim, irritante como uma lata vazia. Ou trazendo, quem sabe, para os nossos dias, como aquele bate-estaca que quando tem uma construção do lado da nossa casa. Pam, 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 tem barulho, tem barulho, tem barulho, mas não tem sentido se não tiver amor. No verso 2, sem amor, eu posso saber tudo de Deus, eu posso ter poder e manifestar esse poder, mas eu não serei nada para Deus, nada. Isso explica por que Jesus, Mateus 7, 22 e 23 diz o seguinte, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. No verso 3 diz que sem amor, posso dar tudo o que tenho e chegar ao ponto de dar a minha própria vida em sacrifício. Mas se eu não tiver amor, isso não me adiantará para nada. Essa era a ideia pagã de sacrifício, o ponto culminante de uma espiritualidade que a Bíblia às vezes fala a respeito disso no Velho Testamento, de algumas culturas que sacrificavam os seus filhos, como Moloque, botava no fogo as crianças. Paulo diz assim, se eu chegasse a uma loucura dessa, ou quem sabe eu entregar a minha vida a favor de um irmão, se não for por amor, isso é nulo, não vale. Então escute, o amor é a força que move o reino de Deus. A religiosidade, ela usa o medo e a culpa para nos mobilizar. Deus nos prende pelo amor. A Bíblia diz que com cordas Ele me puxou de amor. Eu não tenho que fazer as coisas porque me sinto culpado se não fizer, ou porque tenho medo de ir para o inferno. Não.
eu vou fazer porque o meu coração é de Deus. E eu quero fazer algo que agrada a Ele. Por isso, querido, se você quiser fazer algo para Deus que tem valor, prefira amar. O amor é o critério maior de espiritualidade. Sabe como é que a gente afere, mede uma espiritualidade? Não é por dons, é por amor, por nossa capacidade de amar, que é o fruto do Espírito. E se você, líder de PG, quiser levar o seu pequeno grupo a fazer algo de valor para Deus, ensine eles a amar. E se eu quiser fazer algo de valor para Deus e com o meu PG, eu tenho que fazer a mesma coisa. O segundo ponto, a segunda divisão natural desse capítulo 13 é dos versículos 4 até o 7, que fala o seguinte: o amor é mais do que um sentimento, ele se manifesta em atitudes práticas. Vejam bem, todas as palavras escritas aí, escute isso, todas as palavras escritas aí que caracterizam o amor, são verbos no original grego, todas. No nosso texto não comporta essa tradução, mas no original todas são verbos e são ações que a pessoa tem que fazer. Amor é mais do que esse sentimento, mais do que sentir cosquinhas dentro de nós, mais do que provocar algum tipo de movimentação, frio na barriga, bem-estar. Amor é agir, é fazer, é se movimentar, especialmente na direção do outro, porque a gente ama a Deus amando o outro. Não conseguimos amar a Deus que não vemos, se não amar os irmãos a quem vemos. Quais são as características do amor que Paulo fala aí? É paciente. Como assim? É um amor que tem a capacidade de suportar, ao contrário de explodir por qualquer coisa, de brigar por qualquer coisa. Paulo está caracterizando o amor que aquela igreja briguenta precisava aprender, e quem sabe eu e você também precisamos. Ele diz que o amor é benigno. O que isso significa? Reage com bondade quando alguém faz uma coisa ruim para nós. Não arde em ciúme, não se ufana e não se ensoberbece. Ou seja, não se incomoda com o sucesso e a prosperidade dos outros. Olhem para cá. Você já se deu por conta, o pastor com certeza já se deu por conta disso. Que é muito mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. É muito mais fácil a gente sentir a dor do irmão que está sofrendo do que celebrar o irmão que teve uma vitória. Na verdade, a igreja muitas vezes olha com desconfiança as pessoas que prosperam. E na minha experiência como pastor lá no sul, eu vi muitas vezes a mesma história. Quando um desses irmãos próspero, por infelicidade, tropeçava, os comentários que se faziam era: eu sabia que tinha alguma coisa ali. Eu sabia, porque quem tem dinheiro, não, isso não é de Deus, essa coisa não é assim, eu sabia. Então é muito mais fácil a gente chorar do que se alegrar com o nosso irmão. Mas Paulo diz, o amor, ele não arde em ciúme, não se ufana e não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, nem busca seus próprios interesses. Ele está falando contra aquele egoísmo que caracterizava a igreja. E olhem para cá, esse amor não puxa o tapete do irmão, não faz com que ele tropece, não quer pegar o lugar dele. Esse amor, Paulo diz, não se exaspera, não se ressente do mal. O que é isso? Não é melindroso, cheio de dedos, cheio de ais. Não se ofende, não se magoa facilmente e procura pensar sempre o melhor do outro.
Sabe o que é pensar o melhor do outro? Não, essa coisa que ele fez, ele não é assim, isso foi sem querer, foi acaso, foi uma situação de estresse, ele estava sob pressão, se enganou, se atrapalhou. Ele não valoriza isso. Isso é amar. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Não protege grandes e despreza pequenos. Não favorece um em detrimento do outro. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso fala da tolerância que devemos ter entre irmãos, respeito e a valorização do outro. Agora eu queria que no final dessa parte, você fizesse uma autoavaliação muito rápida. E eu faço junto com você. Como está a nossa prática dessas coisas que falamos aqui? Como está a nossa paciência, benignidade? Será que somos ciumentos, vaidosos? Será que a gente às vezes se conduz inconvenientemente e ficamos preocupados só com os nossos interesses? Ficamos ressentidos, melindrosos, cheios de dedos? Às vezes fechamos os olhos para as injustiças, não queremos sofrer nada, a gente não está disposto a acreditar no outro, a gente não quer esperar e não suporta erro de quem quer que seja. Que nota daríamos a nós mesmos nesse critério, na perspectiva do capítulo 13 que Paulo escreveu? Que nota daríamos a nós mesmos? A terceira parte desse capítulo, que naturalmente a gente pode fazer a divisão, é os versículos finais, a partir do 8 até o 13. O amor, diz essa parte, é maior do que tudo, uma virtude que nos acompanhará eternamente. Então, Paulo mostra a superioridade do amor, comparando esse amor àquilo que os coríntios mais se vangloriavam. Ele comparou então aos dons, algo que a gente considera assim sobrenatural, sagrado, divino, o suprassumo da espiritualidade. Paulo diz assim: não subsiste diante do amor. Ele compara com o conhecimento. Eram coríntios, eram gregos, era a nação que valorizava o conhecimento. Aí ele diz assim: a gente só conhece em parte, a gente só prega em parte, nós não sabemos tudo. E é interessante que nesse ponto o grande apóstolo Paulo se coloca junto ali no texto, como que dizendo que ele está junto também. Ou seja, as maiores pessoas de todos os tempos, o maior conhecimento que tenha, ainda é parcial. E é essa a realidade que nós sabemos. Paulo vai ilustrar ainda a superioridade do amor frente às vaidades, esses arrogos de superioridade, dizendo assim: nós somos imperfeitos e imaturos. E para dizer isso, ele ilustra então como a passagem para a vida adulta. Ele diz assim: as crianças e os adolescentes acham que sabe tudo. Pergunta para o teu filho, ele acha que sabe tudo, que não precisa disso, que ele tem razão em todas as coisas. Aí Paulo diz assim: mas quando a gente atinge a vida adulta, a gente percebe: eu não sabia nada. Ele também usa a imagem distorcida de um espelho. A gente acha que sabe, mas é como ver no espelho. Não era o espelho que a gente tem hoje, né? Bonito, que a gente vê tudo, aquele espelho de dermatologista que mostra tudo. Não, era um espelho de metal batido, de bronze, que não se via direito. Paulo diz assim: é como ver essa imagem toda obscura, distorcida.
Agora, um ponto interessante disso, escute: diante de tudo o que a teologia e a religião puder nos oferecer, o amor sempre se erguerá maior. Quando nos faltar conhecimento e não soubermos como agir, devemos amar. E muitas vezes falta isso para a gente. A gente não sabe o que fazer. Não sabe que decisão tomar. Mesmo sendo pastor, mesmo tendo conhecimento da Bíblia, a gente não sabe qual deve ser a nossa opção. Ame. Ame e deixe o resto com Deus. Quando nos faltarem argumentos para sustentar os nossos posicionamentos e decisões religiosas, o caminho a ser tomado é amar. Não ficar agarrado naquilo que nem certeza tu tem. Porque Paulo disse, por mais certeza que tu tem, isso sempre será parcial. Então a escolha mais acertada da vida é amar. Escolha amar, prefira amar. Porque se você fizer assim, você vai encontrar paz. Agora, um parêntese bem rápido, porque esse não é o objetivo da mensagem. Amar não é aceitar tudo ou atender todos os desejos do outro. Isso não é amor. Isso é paixão, isso é imaturidade, é outra coisa. Só um parêntese. Agora, meus irmãos, depois de fazermos essa análise do texto, eu queria convidar vocês para um outro momento. Uma leitura, apenas leitura, porque não há tempo, apenas leitura do que a Bíblia fala sobre amor. Eu separei alguns versículos e nós vamos lê-los rapidamente. Aproveite para ouvir e deixar esses versículos ministrarem ao coração de vocês. Mateus 22, 27 a 29, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Lucas 6,35, amem porém os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Mateus 7,12, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. João 13, 34 e 35, um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Romanos 12:10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. 1 João 3,11, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 3,14 de 1 João, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. 1 João 3, 16 a 18, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 4,8, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus, mas se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. 4,20, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
1 Pedro 4,8, toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. E o último, Efésios 4,2, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Quando a gente lê esses versículos, não tem como não olhar para a gente mesmo. Não tem como. E eu tenho dito aqui que essas pregações, essas mensagens que eu tenho feito, elas têm falado muito comigo, porque eu não pesei bem. Não pensei bem antes de escolher esses temas, eu acho. Porque eu não sou exemplo. Todas as mensagens eu disse isso. Eu não sou exemplo, o melhor exemplo do que eu estou falando. Não sou o melhor exemplo. Mas eu tenho visto em mim que aquilo que eu tenho pensado e compartilhado com vocês tem me levado a ficar um pouco mais próximo de Deus em vários momentos. E tenho ouvido o testemunho de muitos irmãos que dizem para mim assim: irmão, lembrei do Senhor quando estava na esquina e um carro queria passar. Lembrei ontem na rotatória, na fila do supermercado, vem me dizer. E eu disse: graças a Deus. Portanto, queridos, a última parte dessa mensagem é: diante do que vimos até agora, o que podemos fazer? O que eu apresento para vocês agora são sugestões apenas. O que podemos fazer? Sugestões. E aqui eu agradeço a Miriam, porque ela me ajudou a escrever sobretudo essa parte. O que podemos fazer? Podemos manifestar o amor com ações. Amar é um verbo. Se não fazemos nada, o amor se esfria e se inativa. O amor precisa se movimentar, ele precisa se mexer. Deus amou o mundo que se mexeu e deu o seu Filho. Essa é a ideia. Podemos também encontrar uma maneira de amar sempre que quisermos. Ao vermos as injustiças no mundo, afirmamos muitas vezes: alguém tem que fazer alguma coisa. Mas a gente costuma se perguntar: o que a gente está fazendo para mudar aquela realidade? Lembre-se, para sermos indiferentes, sempre há uma desculpa. E a gente não faz nada. Agora, o amor sempre vai encontrar um jeito se você der lugar para ele. Outra coisa, é comum sentirmos medo muitas vezes, pois não sabemos até onde precisamos nos comprometer, não é assim? Quando a gente vê uma situação assim difícil, a gente não sabe o que fazer direito. Eu entendi nesses dias que a solução é simples. Faça apenas uma coisa de cada vez, um ato de cada vez, um gesto de cada vez. Mas podemos oferecer ocasionalmente os nossos serviços ou até a nossa profissão de forma gratuita. Deve ser espontâneo e com motivação interior. Esse exercício fará bem à nossa alma. Podemos fazer até as coisas mais simples para beneficiar o outro, como Dorcas, que costurava para as viúvas da sua comunidade, e foi exatamente as suas costuras que a manteve vivo, mesmo depois de ter morrido. Podemos também ser humildes no lugar de arrogantes. A humildade faz coisas para levantar os outros. Esse foi um ensino de Cristo ao se humilhar e vir até nós. Ele se inclinou até nós. E Paulo disse em Filipenses 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em
Cristo Jesus. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o fato de ser Deus, mas a si mesmo se esvaziou, fazendo-se semelhante aos homens, e desceu até aqui e morreu com morte de cruz por nós. Podemos também ajudar as pessoas a se sentirem bem consigo mesmas. Não precisamos ficar sempre dando sermões em todo mundo, nas pessoas que cometem os seus erros. Criticar muitas vezes é só agregar um valor, um peso de culpa sobre a pessoa e anulá-la ainda mais. Mas eu posso tirar a culpa e incentivar aquela pessoa ao invés de criticá-la. Podemos escolher acreditar no melhor do outro. Se alguém nos fere, posso pensar que não foi proposital ou que foi algo do momento e que no fundo aquela pessoa é boa. Se escolhemos a raiva e a mágoa, o pior crescerá em nós e não no outro, e é a nossa alma que vai ficar envenenada. Podemos ainda fazer uma pessoa feliz. Geralmente a gente quer o contrário, quer se fazer feliz. E aí vem uma pergunta: quando é que foi a última vez que eu tentei fazer alguém feliz? Escute, essa pode ser exatamente a razão pela qual você se sente vazio na vida, sem propósito, sem sentido e frustrado. Porque você vive num mundo que é só seu e não consegue enxergar além do seu próprio umbigo. E para a gente encontrar a felicidade, a gente tem que sair do centro da nossa vida. E isso explica o que Jesus disse até de forma enigmática: melhor coisa é dar do que receber. Podemos, ocasionalmente, ir ao encontro de quem está longe, simplesmente para confrontar. Amém? São possibilidades que escrevemos aqui. Apenas possibilidades. Agora eu vou para a conclusão, dizendo o seguinte: o capítulo 6 de Lucas é um resumo do Sermão da Montanha, e ele termina com o versículo 38, que você conhece muito bem. Escute, o versículo 38 diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente deitarão no vosso regaço. Conhece ou não conhece? Mas você já se deu por conta do contexto desse versículo? Porque a gente usa para dinheiro. O contexto desse versículo é amor e relacionamento. O que Jesus disse aqui foi a respeito do amor e de dar alguma coisa em nossos relacionamentos. Quem ama recebe amor em troca. E escute, não é propriamente uma ordem divina, é uma lei da vida. Se a gente dar amor, a gente vai receber em troca. E mais ainda, você já parou para pensar nessa ilustração que Jesus usou? Ele disse assim: dai e ser-vos-á dado. O quê? Boa medida. É um monte. Recalcada. O que é recalcada? Calcar é pisar com o pé. É uma boa medida. Imagine um saco. Encheu? Encheu. Vamos botar mais? Vamos. Então pisa em cima para dar mais espaço. Mas não pisa uma vez, pisa mais de uma, porque é recalcado. E depois está cheio. Aí diz o texto: sacode, porque é sacudida. Sacode para ela se ajeitar. E agora, tá bom? Não, enche até derramar, porque é transbordante. E o que faz com isso? Derrama no colo da outra pessoa, porque regaço é
colo é o lugar aonde a gente está, esse lugar que a gente se sente bem. Ele está dizendo assim: amem, amem, deem amor, que o amor vai voltar nessa forma, sacudida, recalcada, transbordante sobre as nossas vidas.